Olá, boa tarde a todos os seguidores da Absurdos, todos os amigos queridos. Bom, estamos aqui hoje para fazer um lançamento virtual do livro lançado em e-book pela Absurdos, o primeiro livro solo da editora, e que se chama O que não foi dito, escrito está, de Ellen Rodrigues. Já já ela vai entrar aqui e aí a gente vai poder conversar um pouco, bater um papo sobre esse livro de poemas incrível, muito importante, muito representativo. Só estou esperando a Ellen entrar para a gente começar as apresentações. Eu vou colocar aqui um título para a live, né? Vou fixar um comentário, só um instantinho. Acho que eu não estou conseguindo. Gente, eu vou admitir, minha primeira live, por incrível que pareça, a gente faz aí umas chamadas de Zoom, né? e acaba não fazendo live, né? Mas pelo absurdo você tem que ser profissional e é o único meio que a gente tem de fazer lançamentos hoje em dia. Porque, né, a pandemia ainda está aí, não nos esqueçamos disso. E enquanto a gente não puder se encontrar presencialmente, não conseguir fazer esses lançamentos de pertinho, com muitos abraços e autógrafos, a gente vai tentando resolver por aqui, né? Assistente, coloca para mim, fixa o assistente é o Vanderlei Sampaio, nosso editor, que faz tudo, que faz o e-book acontecer. Eu vou pedir para ele fixar o comentário com o título da live, tá? Para eu não ficar fazendo duas coisas. Aliás, pessoas queridas, Antônio, Guilherme, César Borralho, Mila, Ana Paula Cacau, Mari, Cris, que delícia, muito obrigada pela presença de vocês e todos os demais. Ellen, solicita aí, se não aparecer a solicitação, tô vendo que você já entrou, aí você sai e entra de novo, vai aparecer um quadradinho que você vai poder solicitar a participação na live para dividir comigo a tela. Tudo bem? Só aguardando. Ellen é uma carioca maravilhosa, de São Gonçalo, super jovem, super talentosa, uma menina incrível que participou da nossa antologia inaugural, Poesia Libertadora, e aí mandou um original maravilhoso pra gente. E aí a gente viu que aquilo precisava ser publicado, tinha que ser, né, publicado e visto por muita gente. A gente está fazendo as versões digitais, né? Não sei se vai dar para ver aqui, vai ficar o contrário, né, na tela. Esse aqui é o Kindle, né, a versão digital do livro dela, o impresso sai no ano que vem. E Ellen, você tá aí? A gente esbarra nessas questões tecnológicas, né? Gente, perdoa, eu não sou millennial, então eu sofro um pouquinho mais. Eu sei que é a estreia da Ellen também nas lives. Ela já participou de uma no sábado, mas foi bem rapidinha no YouTube, né? Mas a gente chega lá. Aguardando aqui a Ellen, solicitei, mas não tá aparecendo, Ellen. Entra. Aliás, sai e entra de novo, Ellen, para aparecer e eu conseguir ver a solicitação. Pera lá, acho que eu consegui te achar aqui. Aguardando, Daniela vai entrar aí, minha gente. Vocês vão ver que sorriso lindo, que menina maravilhosa. Tá conectando. Acho que agora foi. Gente, fiquei muito nervosa, né? Porque a minha família, eles não têm acesso ao Instagram e foi uma confusão, mas estou aqui. Seja bem-vinda, Ellen. É um grande prazer conversar com você. A gente se fala por WhatsApp, no máximo algumas mensagens Verdade. de áudio. Mas a gente nunca se falou por vídeo, né?
Verdade, verdade. A gente nunca se falou por vídeo, né? Aí já mandamos áudio uma para outra, mas fora isso, não. E aí agora vem conversar com várias pessoas, né? E apresentar esse Sim, teu meu Deus trabalho. do céu. Eu nunca conversei com assim com 20, 19 pessoas. E é pouco, né? E eu já tô assim, gente, já tô nervosa. Mas é nossa história, é nossa história, é nossa trajetória, é nossa estreia. Estamos juntos aqui começando isso, tentando descobrir como é que isso funciona. Vamos lá. Verdade. Ó, Miele, é o seguinte, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, da tua trajetória como pessoa, como mulher, como estudante de letras, enfim, fala um pouquinho do que você faz, assim, brevemente, e como que a Uhum. escrita, como é que, geralmente vem através da leitura, mas como é que a escrita brotou para você, e principalmente a poesia. Eu sei que você deve escrever outras coisas em prosa, mas como é que a Aham. poesia nasceu em você? Cara, eu não fiz nada escrito, né? Então vai ser tudo bem espontâneo mesmo. Assim que é A minha bom. trajetória, a minha trajetória é uma trajetória um tanto triste, né? A minha infância não foi uma infância muito fácil. Eu aprendi a ler muito tarde, aprendi a ler com 9 anos de idade, né? E escrever também, então eu era mais velha da turma. É, Inclusive, quando eu voltei a estudar, eu não tinha aula com a minha turma. Eu tinha aula separada dela, por conta de bullying, dessas várias questões, né? Então eu fiquei, acho que foi um ano inteiro sem ter convívio com a minha turma mesmo em sala de aula. Eu tinha aula depois do horário, né? Com a professora. E aí o que acontece? Eu comecei a ler clássicos da literatura, assim, né, quando eu entrei para a escola pública e comecei a ler, me interessar por clássicos, li Escravizaura, li A Moreninha, enfim, fui lendo, né, lendo, e comecei a escrever, como eu já falei, né, em algumas vezes, com 15 anos. Mas eu escrevia coisas, assim, muito bagunçadas, sabe? Eram frases soltas, eram coisas, era uma bagunça. Era uma bagunça tudo que eu escrevia. Mas depois eu fui entendendo algumas questões, fui entendendo questões de cor, né? Fui entendendo outras nuances da minha personalidade, né? Que depois eu posso falar mais profundamente sobre isso. E comecei a incorporar isso na minha escrita. E aí muito assim, muito naturalmente, eu vi que aquilo ali poderia ser poesia, né? E comecei a escrever rimas e fazer as construções, né, mais bonitas, né? Digamos assim. E foi isso. Acho que foi um processo muito natural, ao passo de que foi tardio, né? Mas foi muito tranquilo para mim. Quando eu comecei a ler, logo depois comecei a escrever, e aí, quando eu fui ver, eu já estava escrevendo poesia, mas eu não mostrava para ninguém. Então, era algo muito meu, era algo muito pessoal. A minha família mesmo que mora comigo não sabia que eu escrevia poemas, sabe? Também escrevo contos, né? Mas assim, demoram muito mais para escrever do que as poesias, né? Elas brotam mais rápido na cabeça. Maravilhoso isso. Eu acho que é parecida com a história de muita gente, embora seja muito particular e só você Aham, sabe, né, como é que é a dificuldade de todo o processo e da sua vivência, do que você sim. teve que atravessar e desbloquear do caminho para você chegar lá. Gente, a Nielen, a gente conhece graças ao
Poesia Libertadora, que é o primeiro livro publicado pela Absurdos Editora, e é uma antologia de poemas resultado de um concurso literário, Prêmio Absurdos de Poesia 2019, e a gente fez um lançamento muito bonito em janeiro, embora o livro tenha saído ali em dezembro. E aí a Bieli está aqui no meio desses poetas incríveis, né? E aí a gente abriu fez uma prioridade ali, né, assim, para os autores que participaram da antologia para enviar os originais. E foi muito impactante, Ellen, quando o original chegou. A gente demorou ali um tempinho para conseguir ler e avaliar, mas foi uma felicidade muito grande. E o seu chegou mais ou menos no meio. Chegaram alguns antes, outros depois. Mas assim, quando chegou e a gente leu os primeiros poemas e decidiu que a gente ia publicar, eu e o Vanderlei, a gente falou assim, cara, o livro dela tem que ser o primeiro. Entendeu? Tipo, porque é o seu livro. A honra! Não, mas foi muito assim. A gente olhou um pro outro e a gente pensou isso junto e quase falou isso junto, assim. Porque a gente falou, assim, que era muito significativo que fosse você. Pela tua poesia, pela força da tua escrita, mas principalmente por tudo que você representa. E pensando um pouco nisso também, você faz letras na UFRJ, né? Na UERJ. Na UERJ, eu sempre erro. Uma hora eu falo UFF, outra hora eu falo UFF. É porque tem várias pessoas de todas essas universidades na antologia. Enfim, você faz letras na UERJ e sei que você já participou de alguns eventos, né, na universidade, já escreveu, vive participando de concursos, tem poema em outra antologia recente, né, em outro trabalho recente, lá na Filipa Edições, né, que você lançou. Gente, maravilhoso aquele projeto, muito bom mesmo. Então, né? E eu queria que você falasse um pouco, tem a ver com esse universo aí da Filipa, mas também tem a ver com você estudar numa universidade pública, tem a ver com o Rio de Janeiro, tem a ver com o quanto é difícil escrever e publicar no Brasil, que você falasse um pouco desse universo da representatividade e da diversidade. Bom, é importante deixar claro que eu estudo na UERJ, mas eu não estudo na UERJ Maracanã, porque muita gente não conhece a UERJ FFP. Até mesmo na região metropolitana em que a UERJ está, que é São Gonçalo, que é onde eu moro, né, uma região periférica, e muita gente não sabe que depois da ponte a gente existe, sabe? E a FFP, ela é a melhor formação de professores do estado do Rio de Janeiro. Ela é o único camping de faculdade aqui em São Gonçalo, sabe? Então, assim, os cursos estão sempre no topo, assim, 4 estrelas, 5 estrelas, o meu mesmo, a letras, né? Então, é importante que a gente lembre que a UERJ-FFP é uma extensão da UERJ em si. E mesmo que a UERJ Maracanã seja uma sede enorme, né? Mesmo na cidade do Rio de Janeiro, a gente tem outros campings menor. A gente tem o camping em Caxias e não é muito falado, sabe? Então a UERJ ela tem que mostrar que ela é muito mais ampla, porque as pessoas ficam muito fixadas no Maracanã mesmo. Enfim, era só para falar isso, porque a gente precisa falar da FFP. A FFP é uma mãe, sabe? E foi lá que eu me descobri como escritora, né? Que é muito estranho me chamar de escritora, porque eu ainda não me acostumei com isso. Mas, enfim, foi lá que eu me desenvolvi como escritora, foi lá que eu tive as primeiras impressões de mostrar para as outras pessoas isso. A Filipa acho que é uma construção disso também, porque foi lá que eu me reafirmei como uma mulher negra, né, uma mulher lésbica. Então, a UERJ, a FFP em si, ela me mostrou muitas coisas como uma mulher, né, como cidadã, né, e não só como estudante, né? Ela me mostrou
muita coisa assim que eu não sabia da minha personalidade mesmo. E as pessoas com quem eu conheci lá foram pessoas que eu consegui trocar essas experiências. A Filipa, né, é um projeto de 3 mulheres lésbicas, né, que lançaram o anuário Visíveis, né, e eu falei assim, gente, eu preciso estar lá, porque, porque ser uma mulher negra já é algo que a gente precisa começar a ocupar outros espaços, sabe? As pessoas pensam, mas a gente tem que ocupar espaços físicos, não só. A gente tem que ocupar espaços intelectuais também. Até pouco tempo, uma pessoa negra na academia, ela era vista como branca. Machado de Assis é um bom exemplo disso. Né? Então a gente tem que começar a ocupar esses espaços, né? E quando você é mais que uma minoria, você tem que ocupar ainda mais, porque você não se vê nesses espaços. Então eu falei assim, não, eu preciso, e fiz um poema do zero, né, para poder integrar o Anuário Filipas, e foi assim, uma alegria muito grande, porque eu não sabia que ele estava bom, né? Eu ainda tô nessa coisa de, tipo, entender que a minha poesia é boa. Toda vez que eu entro lá, toda vez que eu entro lá na Amazon, eu fico e vejo uma nova avaliação de pessoas que eu não conheço, eu fico assim, meu Deus, né? Porque é uma coisa assim que ainda não fixou aqui na minha mente, mas enfim. E aí eu fui selecionada, né? E foi uma alegria muito grande, porque era o primeiro projeto, né, diverso, assim, que eu participava, né? E foi a live, né, no sábado, uma live maravilhosa com mulheres que eu não conhecia, também por consumir muitas mulheres pretas. Isso não é exatamente uma crítica, mas por eu consumir muitas mulheres pretas, né, o trabalho dessas mulheres, né, porque a gente tem que se ajudar, a gente tem que se apoiar. Outros trabalhos, outras mulheres tão significativas quanto também, eu não tinha o hábito de consumir, né? E aí eu conheci muita gente boa lá, né? As próprias idealizadoras do projeto são maravilhosas e gostei de me ver ali, gostei de representar mais esse espaço. Enfim, gente, é importante, sabe? É importante. É importante se ver nesses espaços, é importante entender que você deve estar lá. Porque não é só você ocupar, você tem que saber que você pode, que você deve estar lá, que lá é o seu lugar, sabe? E é isso. Absurdos também. Eu não acreditava que o meu original seria aceito, para ser bem sincera, porque eu comecei o Pensei Poetizei em 2018. E eu não era eu não sou ainda, né? Agora um pouco mais. Mas eu não era muito conhecida e tal. E aí, um dos meus amigos, o Douglas, preciso falar isso, eu não sei se ele tá vendo, acho que não, mas ele me mandou o link da Absurdos na época do concurso, ele nem lembrava. Quando eu falei que eu passei, eu falei, poxa, amigo, muito obrigada, foi você que me passou esse link. E aí ele falou assim, foi? Foi. Enfim, ele me mandou o link e já estava no finalzinho das inscrições para o concurso Poesia Libertadora. E eu mandei, e foi uma grande alegria, porque seria a minha primeira publicação em um livro, né? Eu já tinha publicado um conto em revista e um poema. O poema, inclusive, a revista já nem existe mais,
né? Então, assim, mas foi uma publicação que tá guardadinha comigo. E aí foi o primeiro livro que eu participei e eu fiquei assim, meu Deus, que coisa! E aí agora participando de outra antologia, perfeito esse livro, tem muita gente boa, inclusive, gente. É É, verdade. é, é, um- é, é um livro genial, tem pessoas maravilhosas. A gente fez o grupo, né, com o título do Poesia Libertadora, e eu conheci tanta gente boa, tanta gente poética, sabe? Enfim, que a gente leva para a vida, né? A gente leva assim, mesmo que a gente nunca se veja, né, pessoalmente, a gente leva para a vida. E é isso. É isso, é muita coisa, é muito importante. Não sei se você está conseguindo. É difícil, né? Falar e ver os comentários, mas tem É muitos muito. amigos meus aqui, tipo Viva a Universidade Pública, professora Juliana Guimarães. É minha irmã. Essa é Olha minha irmã. só! Perfeita. Perfeito. Também ela se formou na FFP também, Sim, ó. inclusive. Conheço a FFP por conta da minha irmã Uau! e se formou lá também em pedagogia. Então, assim, tenho muito orgulho da minha irmã também. E ali tô vendo Maria Eduarda. Maria Eduarda! Personagem importantíssima dentro do teu livro. Principal, musa. Musa! Musa inspiradora, grande incentivadora, que fez um comentário É maravilhoso no teu livro, uma avaliação verdade, maravilhosa. Ela é suspeita, hein? verdade. Olha, mas ó, a galera aqui, ó, FFP presente, enfim, tem uns perfis que às vezes o sobrenome tá na frente, né? Eu não quero errar o Sim, nome da pessoa, mas vários amigos eu vi aqui meus. muitos amigos enquanto eu estava falando da FFP, e é muito bom que eles estejam vendo para eles saberem que a FFP ela produz gente muito boa em todos os espaços, e a gente deveria ser mais valorizado, sabe? Bem mais valorizado. A gente está aqui para isso, né? Para mostrar que a universidade pública deve ser gratuita, de qualidade, deve receber incentivos, verbas para iniciação científica, pesquisa em Sim, todas as sim. áreas, né? E nesse momento, né, muito complicado que a gente está passando, desde as eleições de 2018, não queria falar muito sobre isso, mas vou falar, que a gente tem passado assim, um processo muito grande de sucateamento em todas as universidades, sejam elas estaduais ou federais, né? E é importante que a gente resista, né? Mas às vezes até para resistir é muito complicado, é muito difícil. A gente tem tido vários cortes na educação, enfim. Então é importante que quem quer a vacina do Covid, por exemplo, né? Quem hoje em dia acredita na ciência, então que vote em pessoas que acreditem na ciência e que façam parte dela também, né? Porque é importante que a gente tenha essa representação também no Senado, essa representação no governo, que a gente não tem hoje, né? Mas enfim, resistimos. Sim, para resistir a gente precisa existir. E ainda bem que pessoas como É você verdade. existem, viu, Nielen? E é o seguinte, falando em resistência, teu livro tem um subtítulo, vamos dizer assim, que explica um pouco do universo do que tem ali dentro, que são os Sim, poemas de amor, dor e resistência, né? Então, eu acho que isso resume bastante o universo da maioria das pessoas, né? São questões universais, todo mundo acha que entende, né, um pouco do que é amar, do que é ser amado, quer dizer, assim, é, parece que tem os caras lá no Planalto que não sabem muito bem esse negócio de amor, não. Mas enfim, a gente sabe, a gente precisa disso, né? aham, E o seu livro tem muito disso, né? Está dividido nessas três partes, esses grandes temas universais, mas uhum, pessoais, muito particulares seus. E eu acho assim, o amor
essa coisa que você falou, né? Uma mulher que ama outra mulher, né? E o quanto Sim, isso é o alvo de tanta gente, assim também como ser uma mulher negra, ser uma mulher da região periférica e de ter que enfrentar tantos outros preconceitos e discriminações. E aí eu queria que você lesse um poema pra gente. Estamos aqui para conhecer teu trabalho, ai, né? que Mostra pra delícia! gente esse amor, essa Vamos lá, resistência. vamos lá. É do amor, da categoria amor mesmo, ou a gente pode fazer sortido? Faz na ordem que você quiser. Você que manda aqui. Beleza, beleza. Não, vamos começar pela ordem mesmo, que eu sou uma pessoa que eu gosto de ordem aqui. Tem um que eu gosto muito, né? Que não fala exatamente de amor para outra pessoa, né? De amor dependendo de outra pessoa. Fala de amor por você mesmo, de você se Amor sentir próprio. tão inteiro, de você se sentir tão inteiro que para você já se basta. Se tiver outra pessoa, ela te transborda, ela não te completa, né? Então é o inteira. Eu acho ele bem curtinho e eu gosto muito dele por essa ideia de você se amar, né? Vou ler aqui, gente. Eu tô com o Kindle na mão, então se eu olhar muito pro Kindle é isso, que ainda Tudo não bem. peguei aquele negócio de recitar poema. Inteira. Um dia serei tão inteira que nem as paredes da casa e tampouco as mãos que desejam me prender poderão segurar o meu poder. É bem essa ideia de se sentir, né? Eu não vou nem dizer empoderada, mas saber que você tem esse poder de poder ser inteira, apesar dos pesares, né? E de se entender dessa forma, né? De se amar a ponto de não deixar que te prendam, de não deixar que te acorrentem. Porque você não precisa estar em cárcere privado, por exemplo, ou estar entre grades para você se sentir preso, né? Às vezes você se sente preso em si mesmo, dentro de si. Então é se libertar das amarras que você mesmo pôs em você, que você mesmo criou dentro de você. Então, essa é a ideia, sabe, do poema. Não é exatamente para outra pessoa, é para você, sabe? Você se ver ali, você se inteirar, você se sentir tão grande a ponto de nada te parar. Muito bom mesmo, viu? Olha, eu estava tentando te ouvir e passando alguns comentários aqui. Tem muitos amigos Uhum. queridos seus, tem muitos amigos queridos meus, alguns seguidores da Absurdo de modo geral, Uhum. vários participantes da antologia da Poesia Libertadora. Tá aqui a Ive, tá o Diego Tá Binotto. aí, Vi. Aí, Sim, eu tô Ive, eu tô vendo vendo outra aqui. Ivy é mulher. maravilhosa, gente, Ó, tem um monte de gente maravilhosa. maravilhosa. A Ana Flávia, né, do Ceará. E eu já tinha falado do César Sim, Borralho. Enfim, Diego Binotto, já falei. Danilo Giroldo. Enfim, tem um pessoal gente, é muita gente. bacana. E pessoal comentando. Eu tenho que falar. Porque eu tô muito aqui informal, de boas. Me perdoem os seguidores que Ah, estão esperando uma editora séria, assim, formalzona. Lembrem-se, a Absurdo é uma editora pequenininha, que só funciona com de duas surtos. pessoas, uma editora de duas pessoas, eu e o Vanderlei, meu companheiro. Tipo, funciona num escritóriozinho aqui, que é um quarto aqui no apartamento. Parece uma coisa assim, meio fundo de quintal, mas a gente faz com muito amor, com muito carinho. Então, a gente tem que agradecer os amigos, mesmo aquelas pessoas que apoiam a gente desde o Sim, começo, quando a gente não é sim, com ninguém, né? E certeza. pensam que a gente não é ninguém. E, ó, Eu, inclusive. Não, fala, Não, pode não, só falar. para encerrar, tem minha amiga Tabata, doutora Tabata, ortopedista lá no Rio Grande do Norte, e ela está falando aqui de como é difícil ser mulher, que a gente tem que resistir muito, tem que lutar muito para as coisas mudarem, né? Sim. Enfim, e a Jéssica Ziegler, da antologia
também está aqui com a gente. É só porque eu não queria deixar de mostrar que eu estou vendo. Desculpa se eu não falei o nome de alguém aí, muito do Eu coração. também Assim. tô dando uma olhada aqui, assim, nas coisas. Eu só não. É porque eu demoro, né, a falar, mas quando eu falo, E ó, somos duas. eu falo muito. É uma pena que essa live tem tempo, né? O Instagram corta a gente, assim, derruba a É live. verdade. Ai, meu Deus. Mas vamos lá, vamos continuar. Então, eu acho que você tocou numa questão super importante, que é falar desse amor próprio, né? Quer dizer, antes de que você possa Sim, amar alguém, que você possa amar outra pessoa, seja homem, mulher, queer, seja, sim, é. sabe, não binário, não importa. Antes que você possa amar outro ser Todo humano, mundo. todo mundo, você tem que ter consciência de si, do seu corpo, de você como cidadã, como ser Sim, representante, como ser sim. social, como ser artístico, né? E ser inteira, né? Não ficar se fragmentando, se perdendo em pedaços só para satisfazer a curiosidade alheia ou para satisfazer a expectativa alheia. Então, acho que é um poema Exatamente. curto e importante. Exatamente. E não só para satisfazer os outros, né? Às vezes você cria algumas barreiras dentro de você que não são necessárias serem criadas, né? Eu acho que o mundo fez a gente ficar muito cauteloso. Eu tenho uma amiga, inclusive ela estava vendo quando eu estava falando da UERJ. Ela postou no Twitter que ela batalha muito, que ela corre muito atrás e botou assim, não é me achando. E aí eu falei assim, mas se fosse se achando, tudo bem também, você tem todo o direito. Então, essa é a ideia. Ter direito, sim, porque você corre atrás, porque você batalha, porque você sabe o quanto você é inteiro a ponto de conseguir as suas coisas. E quando a gente consegue, a gente não pode ficar como é que eu posso dizer, se segurando. Eu, inclusive, quando vocês falavam assim, Miele, a gente tem uma coisa para falar para você, mas você não pode contar para ninguém. Eu ficava me corroendo. Que eu ficava assim, gente, como assim eu não posso contar para ninguém A isso? capa, Entendeu? né? A capa eu fiquei um tempão, não mostrei para ninguém, porque eu fiquei nervosa. E eu fiquei nervosa porque é realização e eu não sou uma pessoa que esconde as minhas realizações. Ó, vou Eu ver se eu sabia que, compartilho a capa óbvio. aqui para o pessoal ver. Aqui, Ai, gente, gente, eu tô muito bonita nessa capa, eu tenho que dizer. Tenho que dizer que é, essa capa é muito bonita. dizem que é uma Ah, ousadia colocar o rosto da autora na capa, né? Tipo, gente, eu não sabia mas disso, não. eu falei assim, a gente precisa ter ousadia. E outra coisa, a Nielen é a cara do que a gente precisa dizer. Literalmente, parece um trocadilho infantil, né? Uma bobagem. Mas não, é a sua cara mesmo. Ela falou, é esse Sim, sorriso, é esse olhar, é a tua presença física e de espírito. A gente falou, não, a capa do livro tem que ser, sabe, tipo, a cara da Nielen, assim. E a gente e é sabia que isso era importante, importante. né? Sim, e é importante, né, ver na capa que ao lado, né, nesse lado aqui, parecem mãos, né, punhos, porque é isso mesmo, eu queria representar vozes, não é só a minha voz, não é só o que eu passei, são coisas que eu vi outras pessoas passando também. Eu não poetizo só o que eu passei. Tem até um poema, né, que eu falo de algo que aconteceu, que eu vi em jornal, mas que me tocou muito, né? Então, assim, é por isso que eu falo que eu demoro a postar as coisas no Pensei Poetizei, porque eu preciso estar inspirada por alguma coisa, né? Então, assim, quando eu comecei o Pensei Poetizei, eu comecei engajadona. Por quê? Porque eu tinha muitos poemas já para postar. E depois eu foi desacelerando, desacelerando. Por quê? Ih, gente, eu tenho língua presa, tá? Desculpa. Aí sai meio assim, né? Aí, por quê? Porque eu tinha que postar coisas novas, né? E eu tava demorando a criar também, é uma questão do tempo, né? A UERJ, ela suga a gente.
um pouco. A universidade pública em si suga a gente um pouco, né? Porque a gente entra e parece que a gente mora lá dentro, né? De tarde até a noite, às vezes de manhã até a noite. Então, assim, eu fiquei sem tempo para isso, né? Mas o que eu queria mostrar, eu acho que eu consegui mostrar muito bem. Que são vozes, não é só a minha voz, né? Não é só o que aconteceu comigo. É o que eu vi amigos passarem, é o que eu vi, é o que eu vejo dentro da minha casa de vez em quando, é o que eu vejo mulheres fortes dentro da minha casa, né? A minha tia, que eu falo que é minha mãe de coração, ela é a mulher mais forte que eu conheço, né? Porque ela aprendeu, como eu falei, ela aprendeu a se adaptar com o meu jeito. Eu cheguei para morar com ela cheia de problema. E ela conseguiu, sabe? Ela diz que tudo é mérito meu. E eu concordo até. Só que eu não teria esse mérito se eu não tivesse o apoio dela. Eu tenho a minha irmã, que sempre foi meu orgulho, e vou acumulando mulheres que são fortes por si, sabe? E são essas mulheres que eu poetizo. São elas que estão no meu livro. Não é fácil não, mulher. Não é fácil para nós, não. Você falando sobre tudo isso, a tua trajetória, a tua família, o quanto sua tia foi importante, tem sido importante, né? Essas mulheres todas que a gente, de um jeito ou de outro, acaba tendo na vida, seja uma mãe, uma irmã, uma amiga, né? E eu acho que sempre foi necessário que a gente estivesse unida e engajada, né? Que estivéssemos unidas e engajadas. Sim. Mas parece que mais do que nunca a gente precisa reforçar isso, aproveitar as redes sociais, aproveitar que existe um espaço virtual que ainda parece democrático, né? E eu acho Sim. que pensando um pouco nessa... Que bom, né? Ainda. A gente ainda está conseguindo falar o que a gente acha que a gente quer por aqui, né? Sim, Então, e se reafirmar, né? Isso, como você falou, afirmar a nossa existência e ocupar os espaços, Sim. todos eles, os físicos e os virtuais. Os físicos só daqui a um tempinho, né? Como eu falei, né? Esperar só um pouquinho, eu posso repetir tudo de novo depois, não tem Ainda problema. estamos vivos, estamos sobrevivendo, e a gente não quer só sobreviver, Sim, a gente quer viver, quer fazer sim. coisas. E aí, pensando um pouco nisso, na tua vida, na tua trajetória, nessa coisa que sempre te cercou e fez com que você fosse, né? Fez com que você seja quem você é, queria que você lesse mais um poema aí. E agora eu vou escolher. Oba! Ah, oba! Que delícia! Vamos lá. Quer dizer, você pré-escolheu, né? Tipo, eu dei uma lista para você, você escolheu esse, mas eu vou definir só a ordem aqui agora. Foi muito difícil escolher. Não, é muito difícil. E a gente precisava escolher só 10 poemas porque a Amazon limita o número de páginas que podem ser divulgadas, né? E aí a gente precisava escolher só 10 poemas para poder usar nas divulgações. E aí a gente falou, bom, tem que ser entre esses 10 para a Nielen ler na live. Mas eu queria muito que você lesse o Fome. Depois a gente fala um pouco sobre ele, por favor. Opa, delícia ele. Peraí, deixa eu achar aqui. Tudo bem. Esse é forte, é importante, é simbólico, é doloroso, mas é verdadeiro. A minha tia, inclusive, ela nunca tinha visto os meus poemas, né? E aí ela viu a divulgação de vocês e ela falou assim pra mim: Nielen, eu tava vendo aquela foto do que você postou, que compartilharam, pesado, né? Eu falei, não vi o resto. Pesado ainda. Mas sim, ele é pesado. Ih, achei, hein? Achei. Peraí. Achei. Vamos lá? Vou ler agora, hein? Fome. Já passei fome, daquelas que reviram o estômago, dão ânsia de vômito, precipitam o desmaio. Já senti fome, daquelas que alucinam um prato de comida, daquelas que tu morde a alma tentando matar. Já morri de fome, com minha mãe de um lado
e a cachaça dela do outro. Nenhum gosto a não ser vazio. Já chorei de fome, ininterruptas lágrimas, e repeti a fome com o salgado do gotejar. Senti fome, morri fome, chorei fome, me fiz fome. É uma cacetada na orelha, na cabeça. É como eu falei, ele é um soco no estômago vazio. É, um soco no estômago vazio. Que a fome, para quem já sentiu, deve ser algo É parecido com isso complicado. mesmo. Só que um pouco É pior, né? complicado. Porque ninguém É, é, enxerga a fome do outro, né? é complicado. E te assusta quando você tem comida, sabe? Quando eu vim morar com a minha tia e com meu pai, né? Eu falo tia, mas ela é casada com meu pai, tá? É só porque fica muito complicado. Eu não queria, sabe? Aí eu arrumei o meio termo. É, ela, eu me lembro até hoje, ela pôs arroz, feijão no meu prato, frango, uma coxa de frango grande, e eu me assustei com aquele tanto de comida. E eu escondi a coxa de frango porque eu achava que eu não gostava de coxa de frango, mas eu nunca tinha comido. Como é que eu não gostava? Né? Mas assustou, né? E hoje em dia, até hoje ela fala, não pode botar muita comida para a criança porque assusta a criança. Há muita comida. Eu acho que isso marcou muito a gente, que foi a ideia de ter, eu não tinha, sabe? É, e também não culpo a minha mãe, tá? Muita gente deve pensar, pô, quando lê isso, né? Que eu posso ter alguma mágoa da minha mãe, alguma coisa assim, e eu não tenho. A minha mãe, ela me escolheu, de fato. É, Só que no meio do caminho, ali no percurso, ela se perdeu, né? E se entregou à bebida. E aí eu virei mãe da minha mãe, né? Então eu levava minha mãe, muito jovem, eu levava minha mãe no AA. Não adiantou muito, né? Teve uma vez, inclusive, que a gente teve uma briga muito feia, porque ela já estava com um princípio de cirrose, né, no corpo, e eu joguei todas as bebidas dela fora. Todas. E aí uma guerra, né? Mas eu não tenho nenhum, como que eu posso dizer? Nenhuma mágoa. Minha mãe, ela faleceu muito jovem, né? E eu a perdoei. Como eu digo, eu falo que eu passei coisas que eu não deveria ter passado, né? Que eu não merecia. Mas a ideia de merecimento, como uma professora minha falou, a ideia de merecimento é uma coisa muito subjetiva. Talvez isso tenha me feito a mulher que eu sou hoje. Ou talvez, apesar disso, eu seja a mulher que eu sou hoje. Não sei. Mas não tenho, né? Não tenho que, sei lá, não tenho raiva, não tenho rancor, não posso alimentar isso dentro de mim, né? Então eu escrevi sim, pouca coisa eu tenho da minha mãe, não escrevi dela, mas, né? Mas é algo que me marcou. A fome é uma coisa que me marcou muito. Então é isso. A relação que eu tenho com a fome é essa, é uma das cicatrizes, né, psicológicas que ficam. É, eu acho que essas cicatrizes, elas estão aí para contar a história, né? E eu acho que você falou duas coisas que estão É, ligadas, que eu acho impressionante. Normalmente as pessoas dizem, tudo que me aconteceu, tudo que eu passei fez com que eu me tornasse quem eu sou. Mas você falou, tudo que aconteceu, quer dizer, apesar de
tudo que aconteceu você se tornou. Porque para muita gente isso poderia ter desmotivado, ter feito você se tornar uma pessoa amarga, Sim. uma pessoa que não acreditasse mais na luta, que não acreditasse mais que você poderia alçar novos voos e alcançar para patamares que te pertencem, sim, né? E eu acho, Né? olha, tem uns comentários bonitos aqui, sabe? O Tem César mesmo, Borralho, gente. Muito falou obrigada. assim, Ah, o parabéns. Douglas entrou. Ó, tá vendo? Tem um monte de gente linda, incrível aqui. O César Borralho falou, parabéns a Absurdos e a Aniele mais uma vez. Como eu queria que a Marielle Franco estivesse viva e que estivesse lendo Ai, o eu livro. também. Eu Arrepiou isso também. aqui, hein? Que isso. Ai, Você já gente. Eu imaginou? Já também. imaginou? Já Sabe não o que eu penso? imaginei, mas. Não, eu também. Eu não imaginei, mas agora eu estou imaginando que as Marielles do mundo estão aí, né? As outras, as que Sim, ainda estão vivas, e Marielle ainda está viva na nossa mente, na nossa consciência e no nosso desejo de mudança. E sim. outras meninas como você, Niele, e outras tantas que nós não conhecemos e não temos ideia do que elas vivem, né? Todas elas estão aí e elas vão poder conhecer o teu trabalho. E assim, como a gente está quase no limite do nosso tempo aqui, e você está falando de questões tão importantes, né? E eu queria que você lesse o poema Enê agora, que eu acho Ai, que delícia. muita gente vai se identificar, muita mulher vai se identificar. Aliás, a maioria aqui na live é Oh, mulheres. vai. Com Eu acho que certeza, você porque, toca num gente, assunto, você eu toca num não assunto sei bem da importante. onde. Oi? Eu não sei da onde que tiraram que o nosso cabelo era feio. Tá? Não Só é? isso que eu tenho que falar nesse momento. Aqui, achei. Oba, Vou ler então. vamos lá. Eita, Ataca. Enê. Me propuseram uma vez, vamos alisar esse cabelo de vez? Eu entendi ali mesmo a lei. Cabelo de preto é feio, mas alisei. Me encaixei no padrãozinho europeu, as dores de cabeça, as queimaduras no couro cabeludo, o cheiro que atacava minha crise de asma, quem sabia, quem sentia, era eu. E eu ouvia, olha só como balança, cabelo crespo isso não alcança. Continuei queimando cada fio do meu cabelo 4C, sem textura cacheada, crespo e às vezes embolado. Eu sei. O cheiro da guanidina é terrível, mas ok. Ignorando meus traços, segui. Minha vida por um fio se resumiu. Indigno meu cabelo crespo se fez, mas indigno mesmo é o Enê que passei da primeira vez. Puxa vida, viu? Olha que loucura, né? A minha mãe, que já é falecida, que também se foi muito jovem ainda, ela usava esses amaciantes, creme Enê, Gente, e era eram um absurdo. péssimos isso, E é uma gente, era loucura, né? péssimo. Isso Ele tinha, ele tinha um cheiro horrível, horrível. E a prancha, ela realmente queimava o seu couro cabeludo, porque na época, né, assim que a prancha começou, era um negócio desse tamanho, sabe? Então não era aquelas coisas fininhas que agora tem, né? Então era um negócio desse tamanho, com umas garras assim do lado, era muito estranho isso. Mas assim, se pra gente é estranho, é, na época em que esquentavam pente para alisar o cabelo, era ainda pior, com toda certeza, né? No outro dia eu tava vendo Todo Mundo Odeia o Chris, né? Eu gosto muito, toca também. em questões muito importantes com humor. E a Tônia, a mãe dela, estava alisando o cabelo, a Ivone estava alisando o cabelo dela com aquele pente de ferro que esquenta na boca do fogão. E eu não sei aonde, sabe? Da onde que as pessoas se acharam tão superiores a gente a ponto de achar que podiam indicar um padrão para o nosso cabelo, sabe? E a gente se deixou nisso porque a gente vive numa sociedade ainda, né?
muito racista, né? É um ponto que eu gosto de destacar. Quando as pessoas falam, porque a Nielen é mulher, vírgula, é negra e lésbica. Não, eu sou mulher negra. Porque a minha cor, ela determina em que lugar eu vou estar na sociedade. Não é o meu gênero, não é a minha sexualidade, é a minha cor. O primeiro ponto, né, são os meus traços, é as minhas raízes. Então, é isso que define em que lugar eu tô, sabe? Então, é bem essa ideia de raça antes de gênero, antes de sexualidade, enfim, porque é isso que me faz ter uma demarcação do lugar que eu me posiciono, do lugar que eu devo ocupar, né? E quando as pessoas falam que nos deixaram fazer alguma coisa, ninguém deixou a gente fazer nada. Ninguém deixou a gente fazer nada, sabe? A gente teve que meter a cara a tapa e fazer, sabe? Então, assim, é um lugar que a gente ainda precisa prestar atenção e saber que a gente ocupa, tá ligado? Porque. E falo muita gíria de carioca. Tá ligada de paulista também. E aí, tipo assim, é se entender, sabe? Como mulher negra e entender que o seu cabelo não é feio, a gente tem que desconstruir muita coisa. A gente tem que desconstruir que o seu cabelo não é feio, que você usando turbante não é feio, que você usando trança não é feio e que você usando isso tem significado, sabe? E é por isso que a gente bate muito na tecla que às vezes as pessoas brancas usando as nossas coisas, os nossos artefatos, e enfim, eles tiram isso de significado, sabe? Pra gente tem uma história, pra gente tem uma. Tem anos de escravidão, séculos, sabe? Séculos. Então, assim, é tirar de um lugar, sabe? É tirar do nosso lugar. É entender que a gente não está apontando o dedo para o indivíduo. A gente está apontando o dedo porque aquele indivíduo significa toda uma sociedade que na gente diz que é feio, sabe? E alisar o cabelo não é uma coisa que a gente está se apropriando do outro, porque o outro não tem isso como cultura. Isso que é importante delimitar. O outro ele não tem isso como cultura. Alisar o cabelo não é uma cultura, é algo que foi imposto a gente, sabe? É algo que o Endê não é cultural, não é uma, né, não é, sei lá, uma mistura de ervas, não é uma coisa que os meus povos faziam, sabe? É algo que foi imposto a gente. Então não tem como a gente equiparar cultura com isso, sabe? Que foi imposto a gente. Então, assim, o Enê, eu gosto muito dele, porque ele foi, acho que um dos primeiros. Não é eu acho que ele não é Neo Creme, ele não faz mais parte. Graças a Deus. Ele não faz mais parte, mas o poema Enê, eu acho que ele foi o primeiro poema que eu fiz falando do meu cabelo em si, né? E eu tive a impressão de que eu tinha que botar ele no livro, né? E eu sabia que vocês iam, né, selecionar ele para estar no livro, porque ele conta uma história muito, muito forte, né? E não só da minha cabeça, da cabeça de muitas outras iguais a mim. Muita gente. Miele, seguinte, exatamente. A gente tem uns 2, 3 minutinhos para encerrar. Poxa! Passar muito rápido. Muito rápido, meu Deus! Duas coisinhas aqui. Uma, já por antecipação, agradecer todas as pessoas que ficaram aqui ouvindo a gente por essa. Vocês são perfeitos! Lindos demais, meu Deus! Incríveis do Brasil todo aqui, Nielen.
né? Não é uma multidão, mas são pessoas muito Sim, diversas. sim. Teus amigos, meus amigos, os seguidores da Absurdos, escritores, tem médica, psicóloga, tem poeta, tem Perfeito, cara. advogado, tem todo mundo, ó, da nossa turminha da antologia Poesia Libertadora, tá aqui Tem muita gente. muita gente. Muita gente. A Eu Luciana também estou Rossi. perguntando por que já, gente. Porque Porque eu é a tava Maria, adorando porque o Instagram conversar. derruba. O Instagram Eu derruba amo nossa falar, live. gente. Ó, eu queria agradecer todo mundo que eu já mencionei, mais a Luciana Rosseto, lá do Diverso e Reverso, que é perfil de poesia também. A Juni Travassos, lindona, está aqui com a gente. Enfim, todas as pessoas que eu já tinha mencionado lá no comecinho, Sim, né? Sua irmã incrível, maravilhosa. Enfim, perfeita. Meus amigos todos. A olha, minha namorada. opa, Maria Tem Eduarda. que falar dela. Maria Eduarda tá na Por primeira quê? fila. Ó, é o Porque seguinte, senão ela fica nervosa. fica nervosa. Maria Eduarda, beijo pra você. Um beijo. Olha, tá aqui a Helga Hoffmann, que é uma psicóloga e poeta da Paraíba que eu conheci numa oficina de poesia maravilhosa. E, enfim, agradeço a todos muito, 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 Agradeço a muito. todos também por vocês terem ouvido essa doida que Ó, um dia falou doida nada, assim. você é lúcida. É o seguinte, último comentário aqui é um parabéns da Ana Flávia, Ai, Ana Ana Flávia Flávia é Alves, perfeita. da antologia, e ela diz: Nielen, parabéns pela tua verdade tão sensível e humana, que tua poesia voe por todo o mundo. Ai, Ó, eu espero. a gente tem 2 minutinhos, quer dizer, 1 minutinho e meio, e eu queria dizer o seguinte, ó, esse livrinho aqui maravilhoso que tá aqui do lado, tá Peraí, na deixa eu fazer a Amazon. mãozinha. Esse livro Tá está aqui, em gente. e-book, está em e-book na amazon.com.br. Vocês entram lá na Amazon, Uhum. põe ali no filtro loja Kindle. E assim, para ficar fácil, é só escrever Nielen com 2 L's. Botou Nielen, apareceu, é a única que tá M aqui. no final. Única e Ah, poderosa. Rose, eu queria te fazer uma perguntinha. A live, ela vai ficar 1 minuto. salva? Vou salvar a Ela live, vai. mas eu tenho que Ai, terminar ela a beleza. tempo para conseguir salvar. Ai, meu Deus, então, gente, é Desculpa, porque a minha mas família tem ó, que me ver ainda. olha, parabéns, muito obrigada, Muito sucesso. obrigada, Pessoal, o gente. Vanderlei tá pondo o gato aqui, ó, para Que aparecer na live. lindo! Gente, eu amo gatos. Eu tenho uma Nós gata também, também. mas todo mundo me abandonou. A minha gata e a minha cachorra me abandonaram. E, meu Deus, o que Ó, tá aconteceu? configurando a live aqui, que eu acho que eles estão cortando a gente E assim. salva isso, mulher! Vamos encerrar, obrigada a todo mundo, Vamos! parabéns. Adquira um livro. Beijo! Beijo grande. Tchau! Tchau.